Cerca de 50% dos brasileiros dizem aprovar o trabalho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito, segundo pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira. O índice de aprovação representa uma queda de 1 ponto em relação ao último levantamento, realizado em fevereiro deste ano. Em contrapartida, aqueles que dizem desaprovar as medidas do governo petista aumentaram de 46% para 47% no mesmo intervalo de tempo. Com uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, a aprovação e desaprovação do presidente estão tecnicamente empatadas, e é a primeira vez que o cenário é registrado no governo Lula III. Ao nível regional, a aprovação da atual gestão é maior entre a população do Nordeste, com um índice de 68%. O Sudeste reúne a menor taxa nesse aspecto, com uma aprovação de 42%. Enquanto isso, a desaprovação chega a 55%. A maioria dos que elogiam as decisões do presidente está entre a população mais velha. 57% daqueles com mais de 60 anos dizem aprovar Lula. Entre os brasileiros de 16 a 34 anos, a aprovação é de 47%. Já de 35 a 59, é de 50%. A pesquisa entrevistou 2.045 brasileiros de mais de 16 anos, presencialmente, de 2 a 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. De forma geral, 33% dos brasileiros dizem avaliar de forma positiva o governo Lula, mesma taxa daqueles que julgam a gestão de forma negativa. Para aqueles que classificam como regular, o índice é de 31%. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder. O resultado representa um aumento das avaliações regulares do governo, antes de 28% em fevereiro. Tanto as avaliações positivas como negativas tiveram queda no intervalo de tempo em questão. Caíram, sucessivamente, 2 e 1 pontos percentuais. A pesquisa ainda perguntou aos participantes, em relação às promessas de campanha, 32% responderam que o presidente tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Já 63% disseram que o petista não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Aqueles que não souberam ou não quiseram responder foram 6% das respostas. Com isso, o grupo que diz não ver as promessas se concretizarem subiu 7 pontos percentuais. Em fevereiro, eram 56%. Já os que dizem que Lula cumpre o que prometeu reduziram 6 pontos, ao sair de um patamar de 38%. Veja outros destaques da pesquisa. O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? 41% das pessoas responderam que o país está na direção certa. 49% disseram que está na direção errada. 10% dos participantes não souberam ou não responderam. Você acha que Lula é bem-intencionado ou não? 51% responderam que o presidente é bem-intencionado. 42% disseram que ele não é bem-intencionado. 10% restantes não souberam ou não quiseram responder. Acha que o governo Lula trabalha para? 52% responderam que trabalha para atender às necessidades de todos. 35% disseram que trabalha para atender às necessidades de quem votou no Lula. 13% não souberam ou não quiseram responder. Tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? 30% responderam que têm visto notícias mais positivas. 41% responderam que são mais negativas. 24% disseram que não têm ouvido notícias. 5% restantes não souberam ou não quiseram responder.